Pessoal que está vindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Eu espero que hoje, na live, vocês consigam aprender mais coisas, consigam evoluir, consigam sair bem diferentes do jeito que vocês entraram. Fico na torcida por isso, certo? Só para te explicar como é que funciona a live de hoje, tá? Na live de hoje, eu vou avaliar, vou estudar junto contigo um corte de cabelo e vou aprofundar bastante coisa com bastante dica. Esse tipo de corte aqui, esse tipo de vídeo, eu vou aprofundar bastante esse vídeo aqui que tá passando para vocês, um vídeo já gravado, dando detalhes, tá, que não aparece no vídeo, que às vezes é difícil de gravar, e o ao vivo me dá essa liberdade de conseguir aprofundar ainda mais com vocês. Vou começar, prestem atenção, caderninho aí, se tiver o caderninho para anotar, é super importante. Qualquer coisa para anotar, anota na mão, anota no braço, anota em algum lugar. São pontos bem importantes. A gente vai ouvir minha fala aqui, eu vou complementar. Qualquer coisa, eu tô com a boneca aqui também, tá? Posso trazer a boneca e complementar, mostrando alguns movimentos e algumas coisas para vocês. Perfeito, galera? Vamos lá, bora lá. Vamos ver o que eu tô falando aqui. Certo, no vídeo de hoje eu vou trabalhar um degradê aqui nessa lateral, fazer um degradê um pouquinho mais aberto, a transição dele vindo um pouquinho mais lenta, não muito fechada como geralmente eu faço nesse tipo de corte. Então eu vou abrir um pouquinho mais para enxergar um pouco melhor o degradê, desconectado de um lado, conectado do outro, e depois um risquinho nesse lado aqui onde está desconectado. Primeira coisa que eu vou fazer, eu ia passar o pente 6mm, mas eu vou passar o pente 9mm, que é o pente 3, beleza? Vale uma dica aqui para vocês, é o seguinte. Felipe, eu tenho dificuldade para gravar quantos milímetros tem e tal. Legal essa. Sempre multiplicar por 3. Então, por exemplo, pente meio, multiplica por 3, 1,5 milímetros. Pente 1, multiplica por 3, 3 milímetros. Pente 2, 6 milímetros. Pente 3, 9 milímetros. Pente 4, 12 milímetros. Tranquilo? Então, beleza. Vou passar o pente 9mm, que é o pente 3. Vamos lá. Vamos lá. Peraí, Felipe. Peraí. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, tá? Deixa eu voltar um pouquinho, depois eu venho para esse ponto aqui. Vocês observem que antes de qualquer coisa, eu já defini, né? O que eu vou fazer, a estrutura que eu quero, se vai ser conectado, se vai ser desconectado. Isso é muito importante, isso né, para muita gente é básico, mas isso é muito importante para que na hora que tu vai fazer, tu saiba o que tu vais fazer, né? Se tu não definir nada no teu pré-atendimento, tu vais começar a fazer e tu vais descobrindo o resultado do teu corte durante o processo. Isso não é legal, isso vai tomar muito teu tempo, vai te causar muita confusão. Agora, tem outro detalhe super importante, tá? Se vocês observarem, olha só como é o cabelo desse cliente. Observem como o cabelo dele, esse velos dele, ele aponta totalmente para baixo, ó. Zum! Totalmente para baixo. Esse cliente, no dia a dia dele, o cabelo é exatamente assim. Não tem, como eu cortei esse cabelo e eu finalizei ele também, algumas vezes finalizei jogando o topete para cima, é uma finalização que não aguenta muito tempo. É como se ele tivesse um redemoinho que apontasse para baixo. Então, se tu sabes que é assim no dia a dia do cara, não faz um corte pensando que ele vai usar um topete. Não faz um corte forçando finalização. Faz um corte de como o dia a dia dele vai ser. É o tipo de cabelo que mesmo passando uma pomada, ele não vai para trás. Então, tu tens que prever, caramba, o cliente chegou assim, ele é realmente forte lá para baixo, então eu tenho que prever que o corte dele é assim, e todas as minhas decisões para o meu corte tem que prever que o dia a dia dele é assim. Então sempre toma essas percepções antes de começar o corte para tomar a decisão correta, beleza? Sobre os pentes, né, em milímetros, saber os pentes em milímetros, sempre multiplica por 3. Tá? Menos o zero. O zero vai ser... porque 3 vezes 0 vai dar 0, né? Mas é que o zero, a lâmina zero vai até de 1 milímetro a 2 milímetros, tá? 1 milímetro com a alavanca para baixo e 2 milímetros, 1 milímetro com a alavanca para cima, 2 milímetros com a alavanca para baixo. O pente meio, tu multiplica ele por 3. Ele é 1,5 milímetros. O pente 1, tu multiplica por 3, é 3 milímetros, o pente 2 é 6 milímetros, o pente 3 é 9 milímetros, em algumas marcas ele muda para 10 milímetros, perfeito? Outra coisa que tem que saber, por que é importante saber o tamanho, os milímetros? É muito importante para que tu entenda um pouco mais sobre corte e tal, é muito bom ter essa percepção e o teu degradê vai ficar um pouquinho mais claro também. Outra coisa que tu tens que saber, se eu tenho o pente 1, que é 3 milímetros, eu tenho que somar a minha máquina. Então, eu tenho o pente 1, é 3 milímetros, perfeito? O pente. Mas a minha máquina com a alavanca para cima é 1 milímetro, então é 1
mais 3. Alavanca para baixo, 2 mais 3. Sempre essa comparação. Perfeito? Vamos dar continuidade agora. Bora lá. A Isabel estava vendo essa aula hoje. Bora. Multiplica por 3, 1,5 milímetros. Pente 1, multiplica por 3, 3 milímetros. Pente 2, 6 milímetros. Pente 3, 9 milímetros. Pente 4, 12 milímetros. Tranquilo? Então, beleza. Vou passar o pente 9 milímetros, que é o pente 3. Vamos lá. Boa. Ó, a minha mão esquerda segurando a cabeça dele ali, ó. Pra quê? Pra dar um pouco mais de estabilidade. Duas coisas super importantes que eu quero que vocês percebam. Observem que sempre que eu tô indo pro lado, tá? Sempre que eu tô indo pro lado, eu insisto bastante em cada movimento. Deixa eu botar aqui. Ó, eu vou fazer a lateral, certo? Observem que eu fico fazendo isso aqui, ó. Bum, 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 e faço. Sempre estendendo o movimento. Quando eu vou pro lado, eu não vou pro lado assim, ó. Eu vou pro lado assim, ó. Pro lado. Pro lado. Pro lado. Eu não fico fazendo isso aqui, ó. Aí eu volto. Aí daqui a pouco eu volto. Aí depois eu venho pra cá. Depois eu venho pra cá. Depois eu volto. Eu sei que tem muita gente que tá assistindo aqui que faz isso. Então evita. Por quê? Isso vai fazer com que tu fique desorganizado no teu corte. Isso vai fazer com que tu perca muito tempo. Isso vai fazer com que tu erre muito. Então, organização. Faz um bloco, vai pro lado, vai pro lado, vai pro lado, vai pro lado e vai pro lado. Certo? Observem, vamos lá. Eu quero que vocês observem o meu movimento aqui. Ó. Olha só como o movimento, ó, vamos lá. Aqui, ó. Ó, o movimento tá reto, tá vendo, ó? Tô jogando reto. Quando eu digo reto, eu digo assim, ó. Eu tô dizendo reto assim, ó. Ó, movimento reto assim, ó. Tá vendo, ó? A minha mão tá vindo daqui e tá vindo pra cá. Ó, tô indo nessa direção. Sempre nessa direção, tá vendo, ó? Vou dar continuidade. Vamos lá. Ó. Tô vindo reto. Tô vindo reto. Foi pra trás. Tô vindo reto. Deu uma leve inclinação. Agora, olha só como eu vou estar totalmente inclinado. Ó. Tá vendo essa inclinação? Olha como tá inclinado. Ó. Voltei. Porque o cabelo ficou menor. Inclinado. Agora aqui eu vou Percebeu? Percebeu que muitas vezes eu tô fazendo com a máquina, eu tô fazendo assim, ó, e de repente eu ajusto pra cá, e de repente eu ajusto pra cá, e de repente eu ajusto pra cá. Por que eu tô fazendo isso? Por causa do crescimento, né? Então, se o cabelo nasceu assim, eu tenho que ir sempre contra, para que tenha um processo de alavanca, o cabelo levante e ele caia na lâmina, né? O cabelo nasceu assim, a máquina veio, levantou e cortou ele na raiz. Se eu venho nessa direção, eu não consigo levantar ele, ó. Não dá para levantar, vou ter que levantar assim, né? Mas não dá, ó. A máquina não consegue executar da melhor maneira possível. Por isso, eu mudo essa direção. Vamos continuar. Bora lá. Já que eu quero um degradê que ele é um pouco mais aberto, onde a transição ela é um pouquinho mais suave, eu vou ter que colocar a 0 um pouco mais para baixo. Se eu colocar ela, por exemplo, vou exagerar, tá? Colocar ela aqui em cima, eu tenho pouco espaço para trabalhar. Então, ou vai ficar muito claro, ou vai ficar muito escuro. Eu não consigo fazer a transição suave, beleza? Então, eu jogo ela um pouquinho mais para baixo, tenho mais material para trabalhar, e aí a cor ela começa a fazer uma graduação um pouquinho mais suave. Perfeito? Então, eu vou trabalhar com a 0 nesse ponto aqui, ó. Vamos lá. Rapidinho aqui. Essa é importante, tá? Às vezes, principalmente quando tu estás começando, tu vais fazer essa marcação aqui da 0 e tu te preocupa no mínimo detalhe, no milímetro. Tu fica, pá, tira aqui, tira um pouquinho aqui, aí tu volta. Caramba, tem que estar exatamente igual, a curvatura tem que estar... Não precisa ser nesse exagero, porque essa linha ela não aparece no degradê. Tá? Então, se tiver um leve desnível e tal, não tem problema. Óbvio, se tiver desnível aqui, né, aí vai ficar desequilibrado. O que eu tô dizendo tem que vir reto, mas se por acaso a curvatura começou um pouquinho aqui,
primeiro, começou um pouquinho antes, ou a curvatura é um pouco acentuada ou mais acentuada, não tem tanto problema, tá? Não precisa ficar perdendo horas e horas e horas para deixar os dois lados exatamente iguais. Se tiver um mínimo defeito, ignora. Se tiver muito defeito, ajusta. Mas se tiver um mínimo defeito, ignora e corre para o abraço, porque aquela linha vai sumir, tá? Vamos lá. Vou tirar o restante aqui com a maquininha 0 de acabamento, que ela tem a lâmina um pouquinho menor. E depois ainda vou trabalhar com a Final Touch para deixar bem zerado mesmo. Vamos lá. Beleza, vamos tirar de baixo. Como a lâmina de acabamento ela é um pouquinho menor, né? Então o fato de ser um pouquinho menor, o cabelo vai ficar um pouquinho menor ali, o degradê fica um pouco mais suave, ajuda na hora da navalha. Ó, segura. Isso daqui é só para representar a explicação, tá? Só para representar a explicação. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Olha só. Isso daqui é o que tem que ser quando tu vais cortar um cabelo, passar uma máquina. Até mesmo para a galera aí da comunidade sobre a tangência também tem que acontecer dessa forma, tá? Esse lado aqui eu já raspei. Tá vendo? Ó? Já foi raspado. Quando eu vou passar a máquina no próximo bloco, parte da minha lâmina ela tem que ir aonde já foi cortado. E parte aonde vai ser cortado. Vamos lá. Ó. Ó. Sempre um pedaço aonde eu já cortei. De novo, vou tirar. A mesma coisa. Ó. Olha só. Metade onde eu já cortei. Metade onde eu tenho que cortar. Aqui não tem necessidade de fazer isso, tá? É porque eu tenho esse costume, eu sempre faço isso. Mas isso daqui, quando tu for passar uma máquina, sempre tem que ser dessa forma. Porque se tu queres manter um corte estruturado, a primeira estrutura que tu deu, ela vai servir como guia pro restante. E a guia é essa passada aqui, ó, aonde tu já cortou. Então é sempre metade da lâmina aonde tu vais cortar, e metade da lâmina aonde tu já cortou, tendo como referência. O nome da máquina é Neo Cordless da Mega e Mega 0 de acabamento, essa daí. Então agora eu vou trabalhar com a Final Touch para deixar zerada. A Final Touch, quando eu pego ela de baixo para cima, é como se eu tivesse passado uma navalha curta mesmo, fica quente mesmo, não fica nenhum pelo para fora. Legal? Então eu quero fazer esse degradê bem baixo mesmo. Vai lá do pente 3, o 9mm, até sem cabelo. Perfeito? Então, vamos trabalhar nessa parte aqui, um pouquinho mais abaixo de onde eu trabalhei com a máquina de acabamento. Vamos lá. Deixa eu ver como é que eu tô fazendo. Olha só, cara, essa marcação ela é violenta, né? Observem que eu vou vindo e vou criando uma marcação intencional. Então, o degradê navalhado, ele pode ser feito com essa máquina. Na verdade, essa máquina vai deixar o degradê ainda mais baixo do que a navalha, porque essa máquina, ela vai contra. Observem que quando eu vou fazer o movimento para marcar, isso é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante. Esse movimento, ele vem de baixo para cima. Por que de baixo para cima? Eu quero pegar esse pelo contra e quando eu venho com essa máquina de baixo para cima, o pelo ele entra na máquina com mais facilidade e ele é todo triturado até a pele. E aí eu mato. Se eu vier ao contrário, de cima para baixo, eu não pego ele contra. Então ele fica mais ou menos assim, né? Aí eu venho, dou uma batida, ele tira um pouquinho, 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 mas não consigo tirar tudo. Quando eu venho de baixo para cima, eu já faço aqui, ó, já engulo de uma vez só. Então é mais rápido e muito mais limpo. Então observem como essa batida, ela vai de baixo para cima. Vou continuar. Alguns cabelos, só para fazer essa raspagem com essa máquina, tu demora uns 10 minutos, tá? Tem cabelo que, muito volume, demora bastante, mas fica alto degradê. Vamos lá. Ó, marquei, fiz essa marcação e aí depois eu limpei, ó. De baixo para cima, tá vendo? De baixo para cima.
Então agora aqui a gente tem bastante espaço para trabalhar. Aí nessa parte de cima eu trabalhei com pente 9mm. Legal, deixei aquela 3. marcação. Então eu vou começar a fazer a transição de cima para baixo. O próximo pente é o pente